Hello, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para gravar, né, uma conversa com a Grace. Ela é brasileira, ela mora na Inglaterra, na verdade, trabalha em Londres. E eu resolvi fazer essa entrevista com ela para vocês sentirem, né, a diferença entre a house cleaning nos Estados Unidos e na Inglaterra, para você ver as dificuldades, né, as coisas em comum. Então, a gente vai ouvir um pouquinho da história dela. E se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários que ela pode responder e ajudar a gente aí nessas dúvidas. Bom, Grace, obrigada, tá, por ter aceitado esse convite. E conta um pouquinho para a gente como é que você chegou na Inglaterra e quando que você começou no house cleaning. Obrigada, Thelma, por ter me convidado. É um prazer estar falando para o seu público. Eu cheguei aqui na Inglaterra em 2013. Eu vim com uma amiga, e essa amiga ela já tinha morado aqui no passado, então ela resolveu voltar, a gente voltou junto. Ela arrumou para mim o trabalho e também um lugar para morar. Na época, era na mesma casa que eu morava, eram os donos que a gente chama aqui na Inglaterra de rota. Aí nos Estados Unidos vocês falam? Schedule. Então, aqui a gente chama de rota. Então, aí, primeira diferença, rota e schedule. Isso. Aí, aqui também tem uma coisa assim, que ninguém aluga casa, porque Londres é uma das cidades mais caras do mundo, então o custo de vida é muito alto, então geralmente você aluga um quarto. Então eu dividi um quarto com essa amiga e trabalhava para esse pessoal dono da casa. E aí eu fiquei com eles trabalhando nessa rota por 2 anos. Mas só E deixa eu logo no entender, a rota é uma cartela de clientes ou é só um cliente que contrata vocês várias vezes? é uma cartela de clientes. Ah, cliente, tá bom. Então é a mesma coisa, Isso, é aí schedule mesmo. Isso, aí a gente saía de manhã e tinham lá 9, 10 casas para fazer durante o dia, e era um time de 3 meninas. Calma aí. 9 e 10? É, Tá vendo, né, gente? Como é que a gente reclama de barriga cheia? Tudo bem que as casas dos isso, Estados Unidos devem ser muito maiores. é. Qual o tamanho Uhum. mais ou menos de uma casa que você limpava? Olha, a gente tinha clientes, tanto clientes mais, vamos dizer, pobres, como os clientes bem ricos também. Tinham casas que a gente fazia 7 horas dentro de uma casa, que aqui se ganha por hora. Então, Aham. você vai dar o preço de uma casa, você olha quantas horas você gasta e cobra por hora. Então, a gente tinha casas de 7, de 10, mas também tinham casas de 2 horas, que o mínimo é 2 horas. Nossa Então, Senhora. tinha de Então tá vários tipos. muito parecido até agora com os Estados Unidos. E eles fazem 9 a 10 casas por dia, inacreditável. Eu fazia no Isso, máximo, eu já cheguei a fazer até exato. 6, mas no outro dia eu mal conseguia andar. Então, assim, eu não sei como é que vocês faziam 9 a Mas 10. você sozinha? Não, não, com uma Você pessoa. sozinha? Com uma Com pessoa. time? Ah, sim. Não sei como é que você Não, consegue. o meu primeiro dia eu tive que tomar um remédio para dormir, para dor, porque realmente foi terrível. E eles pagam todo o final do dia, né? Você terminou de fazer o serviço, você recebe. Quando eu recebi aquele dinheiro, foi tão gratificante, Não. porque o dia foi sofrido, sabe? Eu Mas sofri muito. geralmente esses donos de rota, eles são brasileiros ou não importa? São brasileiros. Ah, Geralmente quem faz cleaner aqui é brasileiro. uhum, Tem entendi. também um pessoal da Polônia, do leste europeu, geralmente fazem cleaner também, mas brasileiro, 99%, ou tá no food delivery, ou então tá no cleaner. Aham. E aí você fazia de 9 a 10 casas por dia, e aí você ganhava, tirava mais ou menos quantas libras por dia? Nessa época, o salário mínimo era 6,50. Uhum, Então, eu tirava 54, 60 libras no máximo por dia, uhum. quando eu trabalhava com esse pessoal. Que dá para Aí, viver bem, né? isso, eu pagava no quarto 60 libras por semana. Aham. Então, com um dia de trabalho, na época, eu pagava o meu quarto.
e o outro dia era menos que um dia, dava para comer, comida aqui é muito barato, e o restante eu mandava tudo para o Brasil. Uhum. Sempre mandei tudo para o Brasil. Legal. Aí, sim, depois o dinheiro era a motivação no começo, Aham. porque a dor, o cansaço era muito maior. Assim, eu não era acostumada com os produtos, então machucava a mão, ou então intoxicava bastante. E como era tudo muito corrido, ninguém tem tempo de ficar: "Ai, vem aqui que eu te ensino". Não tem, Sim. entendeu? Então te jogam lá e fala: "Te vira", E né. vocês em Londres Então usam aspirador também, normal? sim, usamos Tá. aspirador. Uhum. Uhum. A maioria das E casas em Londres são de carpete ou são de piso? carpete. Carpete, que já é um É. pouquinho melhor, né? Bom que não precisa mopar. Passar o A gente já tem já aqueles tem os termos, verbos, né, já tem os brasileiros. verbos. Opa, É. exatamente. Não, porque tem nos Estados Unidos Aham. umas casas gigantes, né, que são de chão, e você realmente tem que aspirar muito bem e depois passar, né, o produto correto, senão fica tudo embaçado e aí não funciona, né? É, São dois trabalhos. é. Assim, eu criei umas técnicas que são minhas mesmo, para essas casas, né, que tem o chão que brilha, que você tem que deixar brilhante. Então, com o tempo, a gente vai pegando esses, né, esses Sim, truquezinhos. Mas sim. as casas normalmente têm carpete nos quartos, na sala, Uhum. cozinha e banheiro não. Ah, legal. Uhum. Então, tá mais ou menos parecido. Então, você fazia de 9 a 10 casas. E quais eram as maiores assim, dificuldades que você encontrava com o cliente? Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente se incomoda muito quando o cliente está em casa, né? Ou quando o cliente remarca muito ou cancela. São as mesmas dificuldades daí? Sim, eu acredito que sim. Falando como empregado, eu não tinha que me preocupar com nada disso, né, porque eu Uhum. trabalhava para alguém, então esse dono da rota é que organizava os cancelamentos ou as remarcações, ou se o cliente ia estar, não tá, se tinha chave ou não, isso tudo quem resolvia era ele, né. Com um tempinho que eu estava trabalhando para ele, acho que uns 3 meses, aí eu já comecei a dirigir também, e ele se afastou e eu continuei, com ele. Ah, entendi. E aí que eu fui enfrentar essas dificuldades, porque aí você tem que falar com o cliente, né. E a E você primeira já barreira que falava eu inglês nessa época? é isso que eu ia falar. Eu falava um inglês muito mal. Eu estudei no Brasil, mas assim, nada se compara, porque quando você chega para falar com o nativo e eu tinha estudado inglês mais americano, quando eu cheguei aqui, não entendia nada que eles falavam, era muito difícil a comunicação. Então acho que essa é a barreira, a pior barreira que você pode enfrentar, eu acho que é a língua. Tem Não, e como assim, eu, driblar, por exemplo, eu sou uma retardada, literalmente, quando o britânico está falando. Assim, parece que eu é, desliguei, não falo inglês, não entendo, porque é outro, parece outra língua. E eu não sei para é, você, ainda mais você aprendendo americano, chegando aí, deve ter sido um choque, né? foi um choque, porque e tem muitas denominações, palavras que são tão diferentes que, por exemplo, o aspirador, nos Estados Unidos é vacuum cleaner, Isso, não é? exatamente. Então, eu sempre aprendi isso, vacuum cleaner. Eu falei: "Ah, posso fazer cleaner, porque eu sei o que é aspirador". Mas aqui eles chamam de Hoover. Ah, Então, Hoover é inclusive uma marca, né? é uma marca. Sim. Então eles adotaram o nome Hoover para Nossa. o vacuum. Então, assim, já tudo que eu sabia caiu por terra, entendeu? Então eu tive que aprender tudo novamente. E a primeira vez Mas sozinha a gente treme, né? Pergunta o sim. que está fazendo ali, se tem como cancelar. A gente pensa em todas as possibilidades para não ir. É verdade. E como já eram nessa época já eram clientes de muitos anos, então eles estavam acostumados a sempre meninas novas chegando e não sabendo falar, eles eram muito bacanas, sempre ensinavam, falava
devagarinho, ou então escrevia no papel, porque eu conseguia ler e conseguia escrever, mas o meu negócio era falar e ouvir, não conseguia. Aí eles, sabe, faziam para mim, tentavam da melhor maneira, eles são muito nesse quesito, eles são muito legais, assim, Então, estou bem vendo mais compreensivos. uma coisa em comum com os Estados Unidos. O americano também é um amor para quando você se esforça para falar a língua deles, eles realmente param, ensinam, repetem, Aham. falam mais devagar. Isso é Ai, que mais legal. fácil você encontrar um brasileiro sem paciência do que um americano. Verdade. Isso daí eu acho que esse pessoal que é educado, que cresceu em primeiro mundo, né, eles têm outra mentalidade. Sim, Eles acham legal você estar aprendendo, né, porque, não sei os americanos, mas os britânicos não falam uma segunda língua, né. Eles são preguiçosos, lazy, porque todo mundo fala inglês, né. exatamente. É igual o americano começa a falar com a gente um pouquito, como se a gente falasse espanhol, né? Então, eu acho que eles sentem essa, poxa, ela está tentando, eu não falo nenhuma, vou criticar. Então, eles têm um pouco desse jogo de cintura, né, com o estrangeiro, ainda mais um país, eu acho que Inglaterra também, né, um país cheio de estrangeiro. Se eles fossem Sim, ignorantes quanto a isso, seria um caos, né? é verdade. E você Mas estava para resumir falando que você trabalhou 5 anos como cleaner, né? Como ajudante, certo? E, isso. e quais eram suas dificuldades com os donos de rota, né? Que seriam o schedule? Com os patrões, você diz? Sim, com os patrões. Então, eu tive esse patrão, que eu trabalhei com ele por 2 anos, e eu não tive problema nenhum, porque ele praticamente ele se afastou e deixou que eu tomasse conta como se fosse meu. Uhum, Aí chegou um tempo que eu falei: "Poxa, eu estou trabalhando para ele como se fosse meu, e quem está ganhando é ele, porque eu ganho como empregada". Ele me pagava um pouco a mais, porque eu dirigia também, uhum, dirigia e limpava, mas mesmo assim eu não ganhava o que ele ganhava. Aí que eu decidi ter a minha própria rota. Eu tive minha própria rota por 3 anos. No uhum, total, fiquei 5 anos como cleaner, 2 anos empregada e 3 anos como minha própria patroa. uhum. E aí, como que você começou a ganhar cliente, né? Como é que é aí na Inglaterra? Como é que você começa a captar cliente? Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma rota, Uhum, né. Eu não sei se aí vocês nos Estados Unidos também é assim, tem mas também. aqui é, né. Então, eu comprei 80 horas, que são 40 horas semanais para mim e para uma outra pessoa, que teria uma funcionária, né. Uhum. Então eu comprei essas 80 horas, algumas delas não deu certo, perdi algumas horas, tem esse perigo, né, sempre que a gente compra hora. Sim. Mas eu consegui outras através de boca a boca, né, as recomendações, muitas clientes começaram a recomendar. Eu fiz anúncios também tem um website aqui, eu não sei se existe no mundo inteiro, chama Gumtree, e eu Não. fiz um anúncio não? É tipo um Craigslist, OLX? mas Sim, sim, Craigslist. E o é, OLX no Brasil, né? Você isso, anuncia o serviço e as pessoas entram em contato. exato. Ah, tá. Então, aí tem aqui, ele é bem respeitado, não é um site, assim, com a má fama como o Craigslist. Aham. Mas aí o Gumtree, eu coloquei um anúncio e esse me trouxe muitos clientes também. E aí foi aumentando, assim, aos poucos, eu cheguei a ter um time de 7, incluindo eu mesma, né. Então, eu e mais 6 Então no como boca a é que boca. era essa divisão assim? Você e mais seis? Você tinha 6 pessoas que trabalhavam junto com você ou em várias rotas? Não, aí eu fazia o seguinte, por exemplo, cada dia da semana eu trabalhava numa localização. Aí eu deixava 2 aqui, 2 ali e 3 em uma casa maior. E Uhum. fazia o tempo bater, sabe, para todo Ah, mundo entendi. terminar mais ou menos ao mesmo tempo. Aí depois eu vinha pegando. Quando eu terminava, eu sempre me programava para eu terminar primeiro, para eu já ir buscando as outras na volta, entendeu? Ah, legal. Porque aí na Inglaterra vocês compram a hora. Nos Estados Unidos Isso. as pessoas compram as casas.
né? O direito de Ah, limpar as casas, não importa se o dono anterior, dono não, né? A pessoa que tem o direito de limpar anterior demorava 5 horas e eu demoro 2, não faz diferença, entendeu? poxa, isso é legal, hein? Porque nos Estados Unidos tem essa opção de você não cobrar e não pagar por hora, você já paga pelo serviço. Tem cliente que prefere porque você já tem noção de quanto vai dar. Agora tem cliente que não, que quer pagar ali pela hora, e geralmente são os pão duros, né? Porque eles querem ali contar os minutos que você está limpando, e aí, né, você tem que cumprir Uhum. aquele horário certinho, mas a grande maioria é por serviço. Eu não tinha nenhum cliente por hora. Nossa, interessante. É. Eu acho que é melhor, né? Olha, a margem de Porque a lucro é gente, quando maior. tá. Uhum, É lógico que você não pode, entendi. pelo serviço, cobrar um preço exorbitante, porque o cliente vai falar: calma aí, ela está tirando mais do que eu. Mas você tem que cobrar ali um pouquinho acima do que você cobraria por hora, e acaba compensando, né? Você ter uma empresa, você ter algum CNPJ, né? De cada país, então acaba compensando os custos de ter uma empresa. Muito interessante. Eu acredito que seja melhor trabalhar assim, com valor fechado, 100 horas, porque aí você Sem faz o que falar, você. e sem falar que você não precisa também ficar naquela neura da hora, né? Você já está ali com preço fixo. Sim, é. Porque aqui você tem que ficar nisso, né? Olhando. Se o cliente não está em casa, você faz o seu, vai embora. Mas se ele estiver ali em cima, né? Geralmente o cliente fica em casa ou ele sai? Ah, é variado, muito variado. Eu diria que 50%. É, É muito relativo. que essa é Tem uma aqueles grande velhinhos que não reclamação, né? saem. Oi? Que essa é uma grande reclamação dos cleaners, né? Porque acaba estragando a dinâmica da limpeza. Eu odiava quando tinha alguém em casa, né? E sempre, Uhum. ou às vezes ficava no escritório, e quando era a hora do escritório, batia lá e a pessoa saía. Assim ainda era É. menos pior do que criança e passa cachorro, né? Realmente atrapalha bastante a dinâmica da limpeza. Não concordo. Eu também prefiro quando não tem ninguém em casa, né? Você Aham. só chega, faz seu serviço, sem ninguém para atrapalhar, mas tem geralmente velhinhos, né, que não Sim, saem de casa, ou tem gente que trabalha de casa, né? Então, legal. E quando eu não você recuso. Não, não dá para recusar. Se for excluir assim, né, não tem cliente para isso. Mas quando você trabalhava, você primeiro trabalhou como ajudante, depois você teve sua empresa. E aí Isso. você, como é que é essa questão burocrática aí da Inglaterra? Você consegue abrir empresa, qualquer pessoa consegue abrir empresa, ou você precisa ter certo status? Como é que é? Você só consegue abrir uma empresa formal se você tiver com toda a sua documentação em dia. Você Entendi. precisa entrar em contato com o contador, ele vai te pedir toda a documentação, você escolhe um nome, mas você tem que estar com tudo certinho, visto de trabalho e tudo mais. Entendi. Então, traduzindo, pessoal, precisa ser legal para abrir empresa na Inglaterra, tá? Porque nos Estados Unidos você não precisa. Você pode abrir só com um tipo de um CPF para estrangeiro e você já consegue abrir qualquer micronegócio e até um negócio maior, né? Então, essa é uma diferença aí para o pessoal saber. Sim. Sim? Aí você trabalhou, né? Você começou a trabalhar por conta própria. E depois de você criar esse schedule, essa rota, você vendeu? Como é que você fez? Isso. Aí, quando já estava bem grande, eu vendi um pouco, eu Uhum, vendi tipo 30%, uhum, e aí cresceu um pouquinho mais, porque é sempre assim, né? Você quer se desfazer, mas sempre aparecem mais. E aí eu me desfiz de uma que era um pouquinho mais longe para mim, e aí consegui outras casas que eram pertinhas, que é sempre bom, né? Você ter casas perto uma da outra para você não perder tempo, né? Com tráfego, essas sim, coisas. Então, eu aí cheguei a um certo ponto que eu me casei, então
a gente foi para o Brasil e eu decidi que não ia mais trabalhar de rota. Então, eu vendi 50% para uma amiga e 50% para outra. Uhum. Ah, então assim, é isso que eu tento falar um pouco com o pessoal, é que a limpeza, além de, né, gerar o seu ganha-pão ali, né, você ainda tem um bônus no final, que é você vender o direito de limpar essas casas. Então, é um negócio que você não tem que investir muito e você, no final, ainda ganha praticamente o dinheiro de volta. Olha, aqui foi bem caro para Uhum, quando eu iniciei. Muita gente critica, né, quem vende. sim, Mas eu acho assim, se eu tive que pagar para ter as minhas, por que não, né, também vender? Porque é exatamente. um dinheiro que eu investi, né. Se eu tivesse todas as casas que eu tinha, se eu tivesse ganhado, tudo bem, eu posso fazer o que eu Uhum. quiser, as casas são minhas. Mas eu acho que nesse caso, você investiu para começar, você tem mais é que vender mesmo. Eu acho que tem dois lados nisso, né? Tem a parte tanto do investimento financeiro como investimento de tempo. Você foi lá, né, botou anúncio, foi fazer estimativa, você, querendo ou mal, você perdeu dinheiro, perdeu tempo, né? Então você está sendo Uhum, recompensada por esse esforço inicial. E tem também outra parte que o cliente acaba ficando inocente nessa parte, ele não sabe que ele está sendo vendido. exato. Então tem esse lado Uhum, ruim, né, da parte da venda, que é uma aham, coisa, uma maracutaia entre brasileiros, né, que acaba sendo é, benéfico para várias pessoas. O cliente não fica sabendo, sim. mas realmente é uma parte que deixa o cliente mais vulnerável, né? Não sabe para quem está passando. Então, até para quem vai vender o schedule, a rota, é importante saber para quem que você está vendendo, né? Uhum. Essa transição eu tentei fazer ela da melhor forma possível. Quando Uhum, eu comprei, a pessoa que me vendeu simplesmente não falou nada para o meu novo cliente, né. aham, Não disse que eu estava indo, e como eu estava nova aqui, eu não sabia, né, tipo, para mim estava tudo certo. Eu chegava lá e a pessoa: "Quem é você?", né. Aí eu falava: "Não, agora sou eu que vou limpar", o inglês ainda muito limitado, 2 anos morando aqui, para tentar explicar isso tudo. Alguns, como eu te disse, não quiseram, falaram: "Não, a gente quer a outra". Então, ela falou que foi embora, tipo assim, falou para os clientes que foi embora para o Brasil e tal. uhum. Mas aí, quando eu fui fazer a minha transição, eu falei: "Olha, fulana é minha prima, eu tô me casando", era até verdade, "tô me casando, vou tomar outro rumo na minha vida, não vou trabalhar mais como cleaner. E se você tiver algum problema, precisar de ajuda para falar com a pessoa, pode me mandar uma mensagem, pode me ligar". Então foi uma coisa, assim, muito calma, muito tranquila, sabe, que fez com que tanto eu ganhasse, quanto as minhas amigas também ganhassem, assim, que Uhum, elas não perderam nenhum cliente, porque foi tudo, assim, de exatamente. forma muito clara e Uhum. muito amigável, entendeu? É igual no meu caso também, eu falei que eu estava mudando de área, de setor, e que eu estava passando para pessoas que são de minha confiança e realmente eram, né? Essas pessoas iam comigo durante Uhum, algumas semanas, até realmente sim. irem sozinhas, e o cliente se sentia confortável em continuar a limpeza. Lógico, né? Até se acostumar com o novo padrão, sempre tem aquela mudança, mas a gente faz com que essa mudança seja o menos traumática possível, né? Ajudando todo mundo. É, Ah, legal. exatamente. E deixa eu te perguntar, qual conselho você daria assim para esses brasileiros que querem ir para a Inglaterra trabalhar como cleaner? Assim, um conselho de mãe para eles não passarem tanto perrengue como, né, você pode ter passado, ou como tem vários outros que possam, né, que podem ter passado por isso. Então, eu acho, assim, que o conselho principal é: venha de forma humilde, sabe, porque às vezes, minhas amigas precisam de gente para trabalhar, e a pessoa vem com o tupete lá em cima: "Ai, que eu sou advogada no Brasil, eu não vou fazer isso", entendeu? Sabe, tipo, venha humilde e esteja aberta a aproveitar os ensinamentos que a pessoa está ali disposta para te passar. Porque infelizmente você é advogada no Brasil, mas e daí? Você não vai ser advogada aqui. Entendeu? Exatamente.
Então, assim, o primeiro conselho eu acho que venha de forma humilde. Você me disse que aí nos Estados Unidos não dá para viver tão bem como help, mas na Inglaterra dá. Tenha esse período de experiência, seja helper, sei lá, por 6 meses, 1 ano, depois vai ter suas casas, porque eu tenho certeza que uma pessoa que for ser dono do negócio próprio, sem ter uma experiência, um background, ou então, sem ter feito, você tem seu curso, sem ter uma base, não consegue, entendeu? Não consegue a excelência que a gente proporciona É difícil. agora que a gente já sabe como funciona, entendeu? Eu Então, falo que no assim, começo eu demorei 2 horas para limpar uma banheira só. Então, assim, realmente eu não tinha prática no Brasil, nem tem banheira. E você acha que sabe, né? Você acha, é, eu tenho noção de limpeza, eu limpo minha casa. Quando chega lá, parece, né? Quando chega no lugar, parece que você tá num, sei lá, em Marte, que você não conhece nada, você não sabe nem por onde começar. exatamente. Você não conhece os produtos, você não sabe o método, né? Porque a gente vai criando métodos para fazer isso acontecer. Não Uhum. é igual no Brasil, você chega jogando água em tudo, não existe, Uhum, entendeu? exatamente. Existe Então, um assim, processo que precisa ser seguido para você ter o é, lucro no final e o trabalho ser bem feito, né? exatamente. Parece tudo muito simples, mas aqui eu vejo que, não sei nos Estados Unidos, mas aqui a gente tem valor, sabe, como cleaner. A Sim. gente é bem pago, a gente ganha mais do que o povo que trabalha em loja, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente não é o bottom, a gente não está na base da cadeia, entendeu? Sim, com certeza. Nos Então, Estados Unidos também é muito respeitado. Não sei se bem visto, mas é muito respeitado, né? Tanto uhum, que gorjeta você é muito bem recompensado se você faz um bom trabalho, né? Americano é muito, como é que se fala? Como é que dá o nome? Muito generoso, generoso, muito generoso. Então, se você faz um bom trabalho, eles sempre dão uma gorjetinha. Então, assim, é uma maravilhoso, coisa muito bem respeitada nos Estados Unidos. sim. Então, É isso. assim, adorei nossa conversa. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que está pensando em ir ou já está aí na Inglaterra, ou até que está nos Estados Unidos e quer ir para a Inglaterra. Então, eu te Quem agradeço. sabe? Foi uma conversa muito, muito prazerosa e acho que produtiva para todo mundo, tá? Eu queria que você, né, passasse suas redes sociais, seu canal no YouTube, que é maravilhoso, então você pode agora falar para o pessoal. Obrigada. Realmente foi um prazer muito grande falar com você. Eu fiquei muito admirada com o seu projeto e com o seu canal aqui. Eu queria te dar os parabéns mais uma vez. Eu tenho meu Instagram, não falo muito de cleaner lá, eu falo mais sobre os lugares que eu visito aqui na Inglaterra, mas se vocês quiserem me seguir, depois se você quiser deixar aí, porque está em inglês, it's Mrs. Gracie, Vou e o colocar meu aqui canal é embaixo. Grace, tá bom. E o meu canal é Grace Nicholson aqui no YouTube, Vou tá colocar bom? também Obrigada. na descrição e vocês sigam, que é muito engraçado. Eu vi um vídeo do seu marido e você falando algumas palavras, né, em inglês, português, morri de rir. É bem Sim, legal, pessoal. Então acompanhem a Grace e muito obrigada. Curtam aqui, se inscrevam no canal e até a próxima.